ele precisava ensinar para os discípulos, porque ele só iria ficar aqui na Terra 3 anos e meio. Apesar de ter 33 anos, ia ficar só 3 anos e meio. Os outros 30 foi se aperfeiçoando, encontrar os seus discípulos e aí passar tudo para ele e ele ir para o Pai. 3 anos e meio para você ensinar tudo para 12 cabeça dura, homens que falavam, desça fogo do céu e consome todo mundo, outro arrancando a orelha, 12 problemáticos. Eu não escolheria esses para estar no meu time, mas Jesus escolheu, porque Jesus sempre vê além. Ele não vê o que você é agora, mas ele vê o futuro, o que você pode se tornar. Amém. E agora Jesus está passeando pelo mar ali, na beira do mar da Galileia, e ele tendo várias experiências, ele gostava de ensinar. Ele era um verdadeiro professor, um verdadeiro didático. Era o mestre, né? Mestre dos mestres. E é ele ensinando, falando das parábolas, falando do dia, curando um, abençoando outros, abençoando as criancinhas, e vinha endemoniado, ele tirava, ele curava. E o dia foi fantástico. Um dia azul, lindo, um sol lindo de Jesus. E Jesus, como ser humano, se cansa também. Ele, no final do dia, estava exausto. Não tinha se alimentado bem, porque a multidão não deixava ele em paz. Mas quem é que tem Jesus por perto vai deixar em paz? Ninguém é maluco, né? E do lado de Jesus, Jesus falou com os discípulos, vamos para o outro lado, vamos para Genesaret, porque lá é uma aldeiazinha só de pagãos, eles vão me deixar, tem poucos judeus, eu vou para lá, eles vão me deixar tranquilo. Vamos? E aí eles entraram no barco, eram pescadores experientes, entraram no barco, e Jesus, logo assim que ele entrou, ele foi para a polpa, e Marcos diz que ele pegou um travesseiro e foi dormir. Cansado, né? Cansado, exausto. Dormiu o sono do justo. Limpar-me deito, logo pego No sono. No sono, Senhor, porque tu me fazes repousar seguro. Jesus foi dormir, dormiu. No meio do lago veio uma terrível tempestade. O tempo mudou. As nuvens começaram a se aproximar, vento começou a soprar mais forte. Os discípulos, como sempre experientes, começaram a remar, falando, Jesus mandou passar para o outro lado, vamos. E começaram a remar e o vento soprando ao contrário. Eles remavam para frente e o vento trazia eles para trás. E eles tentavam e o vento começou a ficar mais forte. Uma tarde se transformou em terror. Eles começaram a ficar desesperados. Primeiro com medo. O medo vem antes do desespero, não é isso? O medo é humano. Depois que entrou o pecado no mundo, todo mundo tem medo de alguma coisa. Alguém tem medo de barata, outros têm medo de sapo, outros têm medo... Alguém tem medo de alguma coisa. Mas o desespero é diferente. Eles estavam com medo, até então com medo. Porque eles sabiam que quem estava no barco? Jesus. Jesus. Mas fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. Uma intensas trevas vem e impede eles de verem Jesus que estava dentro Do barco. e eles começam a remar e ver que não tem mais jeito. E começa a ficar desesperado. E rema e não sai do lugar mais. Um olha para o outro, com medo, em banho, começa a gritar por Jesus. E Jesus parece que não... Já aconteceu na sua vida de você estar no desespero e clamar por alguém e parece que essa pessoa não te ouve? Verdade. Você procura e parece que a pessoa não está nem aí para você. Diz que é teu amigo, né, como você falou com a Rose. O amigo, quando o outro chama, faz o quê? De imediatamente? Se o seu amigo agora liga para você e diz para você que está passando mal, você vai terminar o culto aqui primeiro, para depois socorrer o amigo? O que você faz? Largo tudo, peço licença e se pedir licença, estou correndo, vou lá atender o meu amigo. Mas nesse caso foi o contrário. Eles gritaram e Jesus continuou Dormindo. Eles continuaram remando e esqueceram de Jesus, que Jesus estava no barco.
E a nossa vida é esse barco. Do mesmo jeito que está bem, você não sabe, tu começa o dia bem, mas não sabe se vai terminar bem. E eles achavam que ia terminar o dia bem, mas não terminaram. A tempestade vem para todo mundo, tanto para aqueles que estão com Jesus, para aqueles que não estão com Jesus. Só tem uma diferença, que aqueles que têm Jesus no barco, ainda que a tempestade te pegue, ele faz o quê? Ele acalma. Eles começaram a gritar, do medo passaram para o desespero. Jesus, por favor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. O nosso barco, a nossa vida está afundando. Não tem quem possa nos socorrer. Jesus continua deitado, dormindo, com um travesseiro. Por que ele estava dormindo? Como é que pode? Em meio a uma tempestade, ao mesmo dificuldade da tua vida, Jesus dormindo? Tudo tem um propósito. E eles, desesperados, como uma criança, grita por socorro, pedindo: Jesus, por favor, acorde, nós vamos perecer. Jesus acorda, se levanta. Mas não é um homem comum que se levanta. É Deus. Amém. É o próprio Deus. Ele se levanta e diz que os discípulos olham para ele e fica abismado como o rosto dele brilhando, transmitindo paz. Uma paz que excede todo entendimento. Como que pode ter paz em meio à tempestade? Como é que pode ter paz em meio à tempestade? Os discípulos desesperados, como uma criança, e o mestre se levanta e olha para eles. Olha para o vento e o mar. Quem acordou Jesus não foi nem o vento, nem o mar. E nem a tempestade. Quem acordou Jesus foi quem? Os discípulos. O grito Os dos discípulos desesperados. O que me dá esperança é que Ele ouve os nossos gritos. Amém. Não tem tempestade na tua vida que impeça Jesus de te ouvir. Não tem nada que você esteja passando hoje que impeça Jesus de te ouvir. Ele se levanta porque um pai, quando o filho chama, ele faz o quê? Ele atende. Amém. Ele conhece a voz do filho. E ele levanta. O vento e o mar, Lhe obedece. quando vê que quem se levantou não era um homem comum. Era quem? Jesus. O Criador. Como posso eu querer afundar o barco daquele que me criou? Como posso eu trazer vento ou trazer água para destruir o meu Criador? O vento e o mar, quando olhou para Jesus, fez o quê? Lhe obedeceu. Se tremeu todo. Falou: Jesus, eu não sabia que era você que estava dentro do barco. O Senhor é o meu Criador. E Jesus falou: vento e mar, E aquiete-te. fica calado. Hoje Jesus diz para você nessa noite: fica calado, fica calmo, porque eu estou no controle. Amém. Eu sei o que vocês estão passando, eu sei que vocês têm medo, mas não precisa ficar desesperado, porque eu estou dentro do Barco. barco. Daí, Paulo, eles clamaram, né? Eles clamaram ali. Imagina o desespero deles na tempestade, né? Vendo o mar revolto do jeito que estava, porque eles estavam, né? O mar se tornou como se estivesse no alto mar, um mar em tempestade. Então eles clamaram, porque estava chamando, Jesus não acordava. Eles clamaram. E por que Jesus não acordou? Vocês já se perguntaram por quê? Por quê? Oi? Para testar a fé deles. Mas e Jesus? Ele quis testar o que nele? Não, é por causa do Deus faz na hora certa. Jesus faz, age na hora que ele tem que agir. Ele não age antes nem depois. Ele esperou o momento dele. Que nem a transformação da água em vinho. Ele disse para Maria, né? Que tem eu contigo. Que tem eu contigo. Porque ainda não era hora. Não era minha hora, então tinha hora de agir. Depois eu quero dar um testemunho, se for possível, se não for Com combinado, certeza. tem tudo a ver. É. Na verdade, é que Jesus, ele confiava em quem? Pode, não faz.
Ele estava dormindo porque ele sabia que o Pai estava olhando Por ele. e ele queria que os discípulos soubessem que ele estava olhando por ele. O Pai olha por mim, eu olho por vocês. Vocês passaram a manhã toda do meu lado, rindo, brincando, porque quando tudo vai bem, você diz que é cristão, que confia em mim. Por que quando vem a tempestade, tu grita igual a criança? Cadê aquele que estava pela manhã dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens? É muito fácil falar que é cristão quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem para o seu lado, tem até a música do Luiz Cláudio, não é isso? Mas quando o vento e o mar, que você acha que você pode controlar a tua vida, entra em paranoia, quando você emocionalmente está totalmente arrasada, quando você perde um filho, quando você perde um marido, para quem você vai? Para quem? O ímpio não tem para quem ir. Você e eu temos. Temos um Deus que é um Pai. Ele diz, eu sei o que você está passando. Eu sei que as tempestades na tua vida podem chegar. E você tem até direito de ter medo. Mas você não tem direito de ter pavor, desespero. Porque quem confia em mim, eu estou acima de tudo e de tudo. Amém. Ele confiava no Pai, por isso que ele dormiu tranquilo. Ele falou, vocês teriam que dormir também tranquilo. Porque enquanto eu estou dormindo, vocês têm que dormir. Quando eu estiver acordado, vocês têm que estar acordado. Só que a gente faz o inverso. No momento que é para você estar acordado, porque a tempestade veio, você quer fazer o quê? Dormir. No momento que você tem que dormir e descansar nos braços do Pai, você quer ficar acordado? Os discípulos pediram, por favor, me ajuda, mas não tirava a mão do remo. Já viu isso? Me ajuda, mas segurando. Eles querem resolver com as próprias Jesus forças. falou, se você está me chamando, por que continua com a mão no remo? Deixa a tua vida nas minhas mãos. Me chamou? Eu resolvo a tua vida. Não tira a mão do remo. Então, para nós hoje não é diferente. Você chama Jesus, mas quer fazer do seu jeito. Você chama Jesus, mas Jesus, posso te dar uma ajuda? Quem se levantou foi o Filho de Deus. Ele mandou que o vento e o mar... E nessa noite ele diz assim, acalma o teu coração, que eu estou no controle. Acalma o teu coração, que eu tenho visto. Acalma o teu coração, porque ainda que pareça que eu estou dormindo, não estou. Eu estou vendo tudo. Pode um filho clamar pela ajuda do pai e o pai ser indiferente? Se o Lucas clama por mim, eu estou num setor lá de casa, ele clama na cozinha, eu vou fazendo o quê? Correndo, porque meu filho me chamou. Amém. Se eu que sou mal sei dar boas coisas ao meu filho, quanto mais o Pai está no céu. O que ele pede de nós é uma fé sensata, mas uma fé. E pede confiança. Confiança não só quando tudo vai bem, mas confiança quando a tempestade chega, quando as ondas estão invadindo a tua vida, quando todo mundo começa a gritar como desesperado, você está dormindo, e as pessoas falam assim, você é maluca? Você é maluco? Não, eu sei em quem tenho crido. Você está desesperado porque não conhece o Deus que eu conheço. Ele abriu o mar, ele abriu o Jordão, ele fez o morto ressuscitar, ele abriu o olho de cego, ele já me provou que ele é de confiança. Eu não vou temer. Tem uma história, não é, de uma garotinha que estava dentro do navio, o navio preste em vir a pique. E os tripulantes de um lado para o outro correndo e a garotinha brincando no navio. E uma pessoa para e pergunta, você não está desesperada, minha filha? Ela não, porque meu pai é o capitão. Amém. Quando teu pai é o capitão, por que ter medo? Teu pai não vai deixar nada de mal. Antes de afundar o navio, teu pai é o capitão. Amém. E Jesus sendo o capitão da tua vida, ele não vai deixar afundar, ainda que pareça que vai afundar. Que nessa noite possamos crer que Jesus é o nosso capitão. E mais do que o nosso capitão, ele é o nosso Pai. E mais do que o nosso Pai, ele é o nosso Salvador. Que possamos aprender a confiar nele, como ele confiou no Pai. A senhora quer contar a sua experiência? Tem a ver com o que você está falando.
eu vejo assim que a nossa fé, ela precisa ser exercitada. A cada situação a gente vai exercitando. É um exercício. Eu estou com um processo contra o Estado e eles me pagam a menos da metade que eu deveria receber. Então eu entrei com o processo. Aí saiu a sentença do processo, acho que era numa sexta-feira. Aí veio assim, a juíza colocou um valor totalmente errado, como se eu ganhasse o dobro daquilo que eu estava pedindo. E que eu estava me condenando a pagar as custas do processo, os honorários advocatícios, aí ficava em torno de R$ 25 mil, me condenando. Eu virei ré no processo. Eu vi aquilo, eu desci. Amém. Mas é um exercício diário. Tudo eu levo para Deus. Eu Amém. faço isso. Aí eu parei e disse assim, não vou ficar apavorada, não vou ligar para o advogado, vou falar com Deus. Aí eu falar com Deus. Quando eu falei com Deus, é porque essa versão daqui não é a versão que está na minha... Deixa eu ver a Bíblia da senhora. Ou a da Dilson? Não, eu não sei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É porque a minha está diferente a versão. Aí eu não falei nada, não liguei para o advogado. Tem outra aqui. Tá. Não liguei para o advogado no final de semana. Coloquei diante de Deus e peguei a palavra. Quando eu peguei a palavra, Deus falou comigo em Salmo 75. Deus diz, começa o versículo assim, Deus diz, eis que marcarei um outro julgamento. Olha só. Eis que marcarei um outro julgamento e julgarei com justiça. Amém. Glória a Deus. Isso foi no final de semana. Eu não entrei em pânico. Eu sabia que Deus ia falar comigo. Quando passou, Deus já tinha falado comigo, já tinha me Realizado o seu coração. né? Aí eu liguei para o advogado. Aí que eu liguei para o advogado. Amém. Eu já tinha a resposta de Deus, eu já sabia, então eu estava em paz. Aí, o que aconteceu? Aí ele disse assim para mim, Dona Nádia, a senhora não está igual na Vê nessa outra aí. Acho que é a mesma versão. Mas eu já falei, não tem problema, eu já falei. Aí ele disse para mim o seguinte, Dona Nádia, o seu processo caiu numa vara, numa das poucas varas que há um julgamento errado. Nossa. Com valores errados, com tudo errado. E quando eu li, já estava assim, publique-se no Diário Oficial. Cerrando já. Aí ele disse, foi um dos poucos processos que caiu numa vara errada. Mas a senhora fica tranquila, porque nós vamos entrar agora com uma apelação e a senhora o seu processo vai ser julgado por 3 desembargadores em segunda instância e em todos os casos em que nós fizemos isso, que foi como da senhora, nós ganhamos em 100%. Amém. Olha que Amém. Então, por que eu estou contando esse testemunho? Porque muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente sofre em vão. Se desespera, né? A gente perde tempo. A gente Se desespera, né? se desespera, isso. A gente perde a paz à toa. A gente Verdade. quer agir Porque com não nossas leva próprias para forças. Deus. A gente quer agir com nossas próprias forças. Exatamente. Sabe? Mas eu aprendi a levar tudo para Deus. Amém. Amém. Que bom. Amém. Eu Falou acho que tem tudo. tudo a ver com que Sim. Verdade. É confiar, né? é só confiar. Mas é um exercício, Sim. né? Eu pude passar por isso
Porque eu já venho exercitando antes. Tá certo. Vou exercitando, exercitando. Aí a fé vai aumentando. Não é privilégio meu. Verdade. Não é isso. Não é isso. Cada um de nós aqui pode ter. É a perseverança na presença de Deus. Porque Deus é um Deus que responde a nossa oração. Amém. E o versículo diz assim: Deus diz: eis que marcarei um novo julgamento e julgarei com justiça. Olha só. Aí depois o advogado veio, me contou, depois que passou o final de semana, passei o final de semana tranquilo, porque Deus já tinha falado comigo. Que aí ligou E depois. assim, Uma paz, né? Amém. Eu não posso começar a contar não, que eu tenho muita experiência. Que bom, né? Amém. Vamos orar, né? Vamos. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Amém, Senhor. Obrigado porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Senhor. E aqueles que confiam no Senhor não é decepcionado e nem confundido. Verdade. Se o Senhor não falhou no passado, não vai falhar É verdade, com o teu Senhor. povo Obrigada. nessa Jesus. nova era. Verdade. Obrigado, Senhor, porque Tu repreende o mar, a onda, os ventos, a tempestade. Por favor, Senhor, acalma a tempestade do nosso coração. Verdade. Ele precisa de Muitas das vezes é maior do que a tempestade externa. Verdade. Por favor, Senhor, coloque fé em nosso coração, obediência à Tua palavra. Assim seja. A Tua palavra diz que ela não volta vazia, mas antes faz o que lhe apraz. Amém. A Tua palavra diz que o homem pode fazer plano, mas a resposta final vem do Senhor. Obrigado, Oh, glória. Senhor, porque temos um Deus que cuida do seu povo. Verdade. Temos um Pai que cuida dos seus filhos. Dai-nos a Tua paz, que excede todo entendimento. Amém. Derrama sobre nós uma porção do Teu Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.